Boa noite a todos, agora sim. Boa noite. Esperar os amigos irem entrando. Hoje a gente está iniciando a nossa sexta live da série Decolonizamente, especial do mês de abril, né? É a terceira live do mês de abril. E hoje nós vamos receber aqui o Biraci Júnior Ariel Anauá. Ele é uma das lideranças lá do Acre, né? Do Povial Anauá. E ele vai falar um pouquinho com a gente hoje sobre esse dia de hoje, né? O dia 19 de abril, o que isso representa, quais os impactos desse dia. E ele vai passar um pouco da visão pessoal dele também a respeito dessa data tão importante, desse mês todo, né? Tão importante. Letícia Serino, boa noite, irmã, tudo bem? Seja bem-vinda, todos que estão chegando. Tianai Uban, bem-vindo aí, meu irmão. Sejam todos bem-vindos. A gente vai convidar o Biraci aqui já para ir chegando. Sejam todos bem-vindos. Honra nossa, Letícia. Renato, seja bem-vindo, meu irmão. E a gente vai aguardando o Biraci chegar para a gente começar nosso bate-papo. Essa semana a gente sempre busca melhorar nossa comunicação aqui na Roll. Essa semana a gente investiu bastante em conteúdo, em divulgar bastante coisa informativa, não divulgar tantos produtos, mas como de costume vocês podem acessar todos os nossos produtos. Tem a lojinha do Instagram, tem a loja virtual também, onde a maioria das coisas estão disponíveis. Hoje chegou mais medicina, né? Chegou o rapé da floresta, chegou bastante tabaco orgânico também, então para quem consagra essas medicinas aí, Rauch, né, irmã? Salve, boa noite a todos que estão chegando. E a gente fez uma pesquisa também, né, aqui no Instagram. E para quem é cliente que já comprou da loja virtual, eles receberam um formulário um pouco mais completo. E logo a gente vai divulgar um pouquinho dos resultados dessa pesquisa, que foram muito interessantes, assim. A gente ficou surpreso. Vocês querem saber da nossa vida, né? Como que a gente se conheceu, como a Roll surgiu. E foi muito gratificante. Agradeço também todo mundo que participou, se disponibilizou. Logo a gente lança aí um pouquinho do resultado. E isso vai trazer muita melhoria pra gente, né? Pra gente conseguir se comunicar melhor. Então vocês vão sentindo aí os resultados conforme o passar do tempo. Tayane tá dando boa noite, mana. Boa noite. Boa noite, Carola, todos que estão entrando, Larissa, sejam muito bem-vindos. Hoje o nosso bate-papo é com o Biraci Júnior. A gente está só aguardando ele chegar por aqui. E o áudio tá bom? Vocês estão conseguindo escutar tudo que nós estamos dizendo? Vão avisando a gente aí se vocês estão escutando. Saudações, salve Ereco. Todos que estão chegando. A gente queria deixar aqui o espaço aberto também para vocês enviarem perguntas, né? Pra gente falar durante a live, né? Durante esse bate-papo que a gente vai ter com o Biraci aqui, pra gente se comunicar. E o que vocês tiverem de dúvida também, vocês podem ir mandando as perguntas aqui, que a gente vai abrir esse espaço, como sempre, para esse diálogo ser bem consistente e ter a parceria, a participação de todos aí. A Larissa falou que o áudio tá bom, gratidão, mana. Amanda, bem-vinda, todos que estão chegando, sejam bem-vindos. Estamos chamando ele aqui. E a gente queria saber também a opinião de vocês sobre esse dia de hoje, o que isso representa, se vocês sabem a importância, se vocês entendem
qual é o dia de hoje, o dia 19 de abril, considerado o dia do índio, né? E a importância e os impactos que isso tem na nossa sociedade, como sociedade mesmo, como coletivo, e a representatividade de tudo isso. Então vocês mandem aí as perguntas de vocês, as dúvidas que vocês tiverem. Esse bate-papo ele serve justamente para a gente tentar esclarecer tudo isso de uma forma que a gente consiga interagir aqui, né? Às vezes fica difícil só por stories ou por publicação da gente se comunicar, e essas lives elas têm essa finalidade também, de que a gente consiga interagir uns com os outros. Lucas, seja bem-vindo, Nath, Rauch, a todos. E a gente está só esperando o Biraci aqui chegar para a gente dar início nesse bate-papo. Fiquem conosco. Engraçado que nas escolas sempre foi ensinado a comemorar o Dia do Índio, e quando comecei a trabalhar na FUNAI, comecei a ver o impacto que tinha essa data, maneira que colocam isso. Fui de fato entender ouvindo os próprios povos originários. Boa, Amanda. Eu particularmente não sabia que você tinha trabalhado na FUNAI, ou que você trabalha. Mas bom trazer essa consciência, né? A gente tenta trazer isso também, né? Para que não seja o que a gente aprendeu nas escolas, simplesmente pintar as crianças e fazer aquela gesticulação com a boca que não tem o mínimo sentido, né? Aquele uga-uga. E é isso, né? O Biraci chegou aí, boa noite, mano. Melhor o indígena contar pra gente o que ele acha dessa data. E aí? Ótimo, vamos falar sobre apropriação também. Saudações, meu irmão, boa noite. Tchau. Então, bem-vindo aí, mano. Mais uma vez, muito obrigado por aceitar esse convite, né? Mais um convite aí pra gente dialogar, conseguir expandir essa mensagem aí dos povos indígenas, principalmente hoje, particularmente falando do povo Yawanawá e da sua pessoa, né? E a gente trouxe essa live aqui, esse espaço para a gente falar sobre essa data de hoje, né? A importância que isso tem, a representatividade disso, principalmente para os povos indígenas. Então o espaço é seu, mano. Se você quiser se apresentar, falar um pouco de você aí. Primeiramente, gratidão, Chay Bruno, nossa tiazinha aí querida, né, pelo espaço, pelo convite, né, acabei de fazer aqui uma outra live com o Tia Ricardo Cury também, falando, né, sobre muitas coisas, e eu falei para ele, né, e falo para vocês, qualquer movimento que é feito, né, hoje para falar, para expressar da nossa vida, do que realmente acontece, para a gente sempre é muito gratificante, porque a gente consegue falar com as nossas próprias palavras, o nosso sentimento. É diferente eu dizer diretamente para vocês o que eu vivo, o que eu sinto, do que vocês verem através de livros, vocês verem através de documentários, né, de coisas que muitas das vezes faz uma figuração do que realmente não acontece, do que não é. Mas, ao mesmo tempo, abre até um espaço, né, para muitas coisas. Mas, enfim, então a gente está aqui para falar um pouco, né, sobre um pouco disso, né, hoje. Gratidão aí, né, a todos os irmãos aí que estão entrando, estão chegando, seja bem-vindo. Eu me chamo Biraci Júnior Cuncuá, né, eu sou do povo Yawanawá, aqui da região norte da Amazônia brasileira, no estado do Acre.
sou liderança, né, da Aldeia Nova Esperança. Hoje eu cuido de uma comunidade, sou responsável por liderar uma comunidade, né, que tem mais de 200 Yawanawá, uma comunidade grande aqui da nossa floresta, uma das maiores aldeias que tem no nosso território. E apesar de muito jovem, mas com bastante responsabilidade em cuidar das minhas crianças, dos meus velhos, né, dos meus avós, dos meus pais, e dando continuidade, né, aos ensinamentos que tenho recebido através desses grandes homens e mulheres que têm me ensinado, né, dando continuidade ao legado da liderança do meu pai, o cacique Nishio Aká, né, que hoje como eu digo, como o homem mais velho do nosso povo dentro desse mundo da espiritualidade, é o nosso pajé, depois de nós termos perdido os nossos pajés mais velhos. E agora ele se encontra recolhido, né, na aldeia sagrada, num outro lugar mais longe ainda, dentro da floresta, acima do nosso rio. E eu fiquei, né, na aldeia da Nova Esperança, cuidando, né, dessa parte organizacional, política e comunitária do nosso povo, digamos assim, né? Não sou, como eu digo, eu não sou o cacique, eu não sou a liderança, eu só sou um representante, porque lá todos os homens são cacique, todas as mulheres são cacique, todas as crianças. Nós vivemos em comunidade, né? Tenho tentado trazer isso da forma mais verdadeira possível, porque é assim que nossos ancestrais viviam, né? E hoje, em pleno século XXI, viver o que nós vivemos hoje, ainda, e mesmo assim, ainda falar nossa língua, usar nossas medicinas, viver no nosso território, comer do que a gente caça, do que a gente pesca, do que a gente planta, não, não tem sido fácil, né? Porque é muitas coisas aconteceram aí nesses 521 anos de descobrimento, né, que a história conta, mas que é um descobrimento que ele nunca existiu, né, assim, no meu ponto de vista, porque a gente não estava perdido, nós não estávamos por aí boiando aí num continente, estávamos aqui paradinho, né, no meio da floresta, aqui na beira do mar, nessa região que nós já vivíamos há milhares e milhares de anos, né? E de repente chega um outro povo impondo a sua cultura, impondo a sua crença, impondo o seu modo de viver sobre os povos originários que aqui viviam. E começou toda uma história, que hoje é contado de várias formas, né? Eu até comentei com o Bruno, foi por causa até de um vídeo meu que o Bruno acabou me convidando para vir falar aqui sobre essa questão dos estereótipos que foram criados, né? Hoje, o mundo aqui de fora, eu, eu, eu vivi muitos anos na cidade. Desde pequeno eu estudei muitos anos na cidade, né? E por isso hoje eu me tornei essa ponte entre esse mundo hoje que eu vivo, da minha floresta, da minha aldeia, com o mundo aqui de fora. Sempre transitando entre esses dois mundos, levando o que há de bom aqui para lá e trazendo, compartilhando a nossa sabedoria, o nosso conhecimento, as nossas medicinas, o que a gente pode oferecer também, os irmãos. Então, eu tenho uma visão de tudo isso, né? Porque eu vivo hoje na minha floresta e vivi muito tempo aqui na cidade e ainda transito com bastante frequência. E a história que hoje é contada, né, vem carregada com muitas informações negativas, com muito preconceito, com muito racismo, e, e não é legal hoje, porque hoje nós estamos vivendo esse momento, né, assim, muito delicado, vivendo de uma forma muito dependente um dos outros. Não tem um ser humano em cima dessa terra que possa dizer, eu não dependo de ninguém. Você sempre vai depender
de um carinho, de um afeto, da água para beber, de uma comida para comer. E tudo isso é vida. Tudo isso te torna dependente de um outro ser vivo. Então, sempre a gente vai ter que estar trabalhando essa questão de sempre estar unido, de sempre ter empatia pelo próximo, de sempre estar entendendo o que acontece. E por a gente viver assim, que é importante a gente entender como as coisas acontecem de verdade, né? Hoje, a gente vive assim muitos desafios, né? Como povos indígenas. Mas é um desafio que não só a gente vive. Quem é negro vive esses desafios, quem é mulher vive esses desafios, quem é criança vive esse desafio, porque uma parte do nosso mundo, da humanidade, ficou louca. Essa é a verdade. Porque não consegue entender qual o seu papel aqui nesse plano, nesse momento, nessa vida que ele está passando. Mas enquanto existe muitos que ainda estão tentando se encontrar, já existe muitos outros que se despertaram para o momento que eles estão vivendo. E essas pessoas que estão vivendo dessa forma têm a missão de ajudar essas pessoas, né, de algum jeito. E é esse movimento que a gente está fazendo, né, para poder mostrar como que cada um pode se encaixar, como que cada um pode se inserir. Hoje, desde 6 da manhã que eu recebo mensagens, parabéns pelo teu dia, parabéns índio, é índio não sei o quê, é índio pra cá, né? Vocês são guerreiros, e tal. E eu recebo, né, tudo isso assim com muita gratidão. Algumas mensagens a gente sente, porque nós somos muito intuitivos, nós somos movidos por energia, por sentimentos. Então eu sei quando alguém de verdade intenciona isso, parabeniza pelo dia, porque ela sai aquilo do coração dela, por mais inocente que ela seja, por muitas das vezes esse parabéns não ser tão legal, mas não é a intenção dela. Mas tem muitos outros que parabeniza de forma irônica, realmente para, sabe, ver qual a nossa reação, ver o que é que a gente vai responder. Eu simplesmente aceito tudo, porque cada um só oferece o que tem. Eu não vou exigir da pessoa um amor, uma gratidão, se ela não tem isso para me oferecer. Mas só que eu escolho receber isso para mim ou não. E isso é que faz a diferença. Muitas das vezes, nós não temos a opção. O massacre, a ignorância, a discriminação, ela é de uma forma tão grotesca, tão forte, que realmente nos afeta, né, até fisicamente, energeticamente. Mas quanto mais a gente trabalha isso para quebrar esses tabus, para mostrar o quanto que a gente é forte, para mostrar o quanto que a gente tem para oferecer e compartilhar, isso vai mudando, né? Às vezes as pessoas, né, de uma forma sem querer, fala algo desnecessário, mas poxa, então você está me parabenizando, você está me falando isso, então vem cá, deixa eu compartilhar uma coisa para você. A visão que eu tenho disso é essa aqui. Nós não estamos lá mais no ano de 1500, nós já estamos aqui em 2021. Agora é essa forma, é esse caminho que nós estamos seguindo, é desse jeito que nós estamos nos colocando. Então, né, é importante você entender que mudou. Não é mais aquela história que o vovô contava, daquele índiozinho que você lia no livro, com uma palhinha de banana aqui, que fazia E isso nunca existiu. Isso foi uma coisa que criaram para vocês, de alguma forma, achar que vocês estavam entendendo, mas não era assim. Agora a história é essa. Então senta para você entender o que está acontecendo. Então, quando nós temos a oportunidade de fazer esses esclarecimentos e de mostrar o quanto que nós estamos lúcidos ao que está acontecendo, também faz as pessoas sentirem, realmente elas respeitam por ouvir diretamente da gente.
E não por ameaça, ou não por impor, não, é por realmente compreender o que acontece. Então, essas são as nossas armas hoje, hoje que a gente tem de lutar contra tudo isso que a gente vem sofrendo. Antigamente, meu povo guerreava muito nessa região aqui da Amazônia, por território, por água, por terra, assim, por mulher, por frutas, por espaço. Agora é outro tempo. Nossos territórios foram demarcados. Alguns, e não foram todos, os que tiveram sorte de ter o território demarcado, vive ali preso naquele espaço. Então a gente não pôde mais fazer isso, a gente teve que se juntar para somar forças para continuar sobrevivendo. Hoje, para a gente continuar vivo, a gente teve que aprender a falar a língua dos outros homens. Nós tivemos que aprender a escrever, aprender a ler, porque o conhecimento se tornou a principal arma e ferramenta hoje que a gente tem, né? E é esse tipo de visão que muita gente não compreende, de achar que o índio ainda é aquele lá isolado na floresta, que só vive fumando o cachimbo dele e rezando. E não, o índio está em todo lugar hoje. Nós temos índios acadêmicos, médicos, doutores, escritores, mas ainda nós também temos os nossos pajés, os índios rezadores, os índios caçadores, que estão lá cuidando do território, que estão lá cuidando das suas crianças, cuidando das gerações que ainda têm por vir. Enquanto os outros também estão se espalhando pelo mundo, criando outras portais de oportunidade para que essa sobrevivência, para que essa voz seja escutada. Então, é essa a, a mensagem que a gente usa hoje, né? Foi criado esse 19 de abril, né? O dia do índio, mas o dia do índio foi desde quando nasceu o meu primeiro ancestral. E isso a nossa história conta milhares e milhares de anos. E dentro do meu povo existe pai, existe mãe, existe criança, existe floresta. E todo dia são o dia deles. Todo dia é o dia dos pais, é dia das mães, dia da criança, dia da água, da terra, da floresta, dia do índio, dia do branco. Mas o homem criou todas essas situações para poder, de alguma forma, tentar, né, ali acalentar a própria consciência que pesa por tantas coisas que eles fizeram. Mas só que agora isso está virando o feitiço contra o feiticeiro. Enquanto antes esse dia era usado, né, para tipo dar um pequeno espaço, para dar uma lembrança do que a gente não se tornou um canal, né, de abertura para muita, para falar da nossa resistência, para falar da nossa luta, para chamar mais pessoas para vir lutar com a gente, para vir somar essa força, porque hoje é 19 de abril, é dia do índio, mas nós estamos lutando por tanta coisa, pelas mulheres, pelas crianças, pela água, pelo território. É um mundo hoje que não tem mais limites, né? Então é só em prol da cura, do bem, da harmonia, da paz, da alegria. Então é uma visão hoje que tem, né, somado, né, ao que a gente tem vivido hoje, é um pensamento assim atual hoje que nós podemos dizer o que é que nós enxergamos do 19 de abril. Mano, a gente costuma dizer que sempre que a gente está na presença, hoje a gente pode fazer essas lives, né, ter esse contato mesmo à distância, o que tem facilitado essa comunicação com todo esse mundo que a gente vive, né? O trabalho da Rua aqui, ele começou lá em 2015, quando eu comecei a ter conhecimento das medicinas da floresta, né? Que são as medicinas tradicionais, principalmente dos povos acrianos aí e de algumas partes da Amazônia. E hoje a gente tem esse canal de comunicação, uma honra estar aqui, basicamente no horário nobre, né, do Instagram, das lives do Instagram, conversando contigo e aprendendo um pouco mais, na verdade, aprendendo muito, e trazendo essa abertura para que as pessoas que estão acompanhando também essa live
tenham esse conhecimento de como as coisas mudaram, né? E de poder enxergar também toda a luta de vocês e todo esse processo de luta. Até porque, desculpa. Não, pode. A gente, pelo menos na época em que eu era mais nova, estudava, era realmente um dia de homenagear, e a gente realmente se vestia com penas e fazia aqueles sons. E hoje a gente está num momento muito propício de questionamento, coisas que eu não tive, né, acesso antes, e hoje a gente está num momento muito propício a isso. E ouvir de você a sua visão sobre essa data é muito importante, assim, de realmente contradizer tudo aquilo que foi apresentado para a gente até então. Porque o que a gente vive, a história que a gente sempre ouve, são dos acadêmicos brancos que não sei como relatam as histórias que a gente encontra até hoje, como foi a descoberta, a invasão. E a gente sempre ouve sempre a mesma versão da história, sempre um lado da história. E estar aqui hoje na sua presença é muito gratificante, assim. E estão perguntando, inclusive, sobre esse tipo de homenagem, né? Como que você enxerga isso, essas pessoas que se vestem, se fantasiam como indígenas para aparecer na mídia e tudo mais. Como que você enxerga esse tipo de posicionamento? Isso é uma pergunta muito comum, né, que nos fazem sobre essa questão, porque realmente acontece com muita frequência. Eu tenho uma visão particular também sobre isso, porque eu quero deixar bem claro aqui que eu não estou aqui respondendo por todos os povos indígenas do Brasil, né, e que inclusive conheço muitas lideranças de muitos povos, não só no meu estado do Acre, mas também como em volta do Brasil. E que dentro de cada sociedade temos, não é diferente, a sociedade indígena também tem seus contratempos, tem as suas adversidades de pensamentos, uns pensam diferente dos outros, né? E enquanto muitos realmente lutam pela causa do movimento indígena hoje, né, no Brasil e fora do Brasil, existem também muitos indígenas que vão contra a corrente, contra o movimento que o Rio faz, porque tem uma visão particular, né, não pensam num coletivo, tem uma visão que não representa muitas pessoas, e somente, né, um pequeno grupo, muitas vezes até somente a si próprio. E são essas pessoas que muitas das vezes têm levado uma imagem, uma mensagem desnecessária, um movimento que tem uma seriedade, tem um respaldo por lideranças que são reconhecidas, por lideranças que as pessoas prezam pelo movimento, pelo trabalho que elas fazem, né? E da mesma forma, existe isso também na sociedade de vocês. Enquanto muitos valorizam os povos originários, que se juntam à causa, que está ali para realmente incentivar, tem muitas pessoas que querem se beneficiar de alguma forma com isso, né? E então, como eu sempre falo, tudo parte do respeito. Se tem uma pessoa, né, que de alguma forma ela usa de um adereço, de um que ela ganhou, que ela foi presenteada, ou que ela comprou para ajudar e mostra, sabe, de uma forma honrosa, respeitosa, eu não vejo nenhum mal nisso. Porque acontece bastante, tem muitas pessoas aí, né, que, digamos assim, que são famosas, são influentes dentro da sociedade, que têm usado do espaço que elas têm para dar voz à causa do movimento indígena, para dar voz à causa da resistência, da luta que nós fazemos.
mas não são todos que são assim, né? E quanto as pessoas, né, usam fantasias, reforçando o estereótipo que foi criado, né? E aí traz uma energia negativa em cima disso. Então, não tem eu como dizer, julgar, dizer, falar como se eu estivesse falando para todo mundo, porque não é para todo mundo que vai servir isso. Então, depende muito de como é usado, do respeito que é oferecido por cada pessoa. Eu, por exemplo, eu já presenteei muitos irmãos, né, com coisas minhas pessoais, por ter dado uma pena, ter dado um bracelete, uma tiara, um cordão, e essas pessoas, né, honrar isso, levar como um símbolo, né, de resistência, de fazer pessoas, né, dependendo da sua influência, hoje que tudo gira em torno das mídias também, né, ali postar uma foto com um cocá, falar de uma mensagem, falar e ficar naquilo, sabe, de uma forma muito honrosa e respeitosa. Outra coisa é qualquer um pegar um cocá, passar um urucu na cara e dizer, né, que também é pajé, que também é índio, porque a tataravó era pajé, era bisavô, tataravô era índio, então ele é índio também, então ele tem direito àquilo. Você vê na cara da pessoa que ela tem uma segunda intenção naquilo, que ela tem uma intenção que, que não soma em nada do que a gente tá buscando, que a gente está lutando. Então, é essa diferença que a gente tem que ter. O respeito que é oferecido por cada um. Se realmente há uma verdade dentro do que ele quer oferecer, a gente aceita. Né? Agora, se tem algo que tem segundas intenções, esse daí realmente tem que ser olhado de uma outra forma. Muito massa, mano. É importante a gente trazer essa questão também de enxergar as coisas nunca de forma generalizada, né? Sempre respeitando ali a intenção de cada um, porque isso é muito importante. Isso a gente vem aprendendo aí com os nossos dias. E essa questão do estereótipo, assim, que foi criado e da realidade, da forma como é enxergada, para quem está chegando aqui, que é da Hulk e não segue o Biraci, é interessante que vocês sigam para vocês entenderem um pouco mais do cotidiano. Uma coisa que foi muito legal que eu vi esses dias foram algumas postagens suas referente àquela Samaúma que caiu no meio do rio, né? E que estava interrompendo o processo de navegação ali, de fluência do rio, e que vocês foram lá com a mão de obra de vocês mesmo e tiraram a árvore e desobstruíram o rio. E que, na verdade, essa é a realidade, né? Dos povos indígenas, de muitos lugares do Brasil, assim. A gente tem a honra também de ter o contato com várias lideranças, com vários irmãos indígenas, e de partilhar, de conseguir aprender com esses momentos, assim, que vocês compartilham. Hoje a tecnologia, eu acredito que seja uma das principais ferramentas de visibilidade para que as pessoas consigam enxergar a realidade do que está acontecendo, né? O que a gente não teve contato antes, que a gente aprendeu na escola de forma deturpada, hoje a gente consegue com a tecnologia. Isso é uma ferramenta muito importante, né? E é essa realidade, pelo menos é o que a gente tem enxergado, né? De luta, de resistência, de realização, de fazer, de ir lá colocar a mão na massa, né? E que muitas vezes é retratado, como eu já vi na mídia, e até políticos falando do indígena preguiçoso que só quer saber ficar na rede, e que reforça ainda mais esse estereotipo que é criado para que as pessoas cheguem nesse dia de hoje e só se lembrem do indígena por conta dessa data. Como a gente vê na televisão aberta, na mídia, que muitas vezes não tem espaço para o indígena para mostrar a realidade, e que nessa data a gente consegue ver isso de forma mais ampla, como é manipulado tudo isso, assim. Então, é só um comentário aí, né? Para que quem não segue o Biraci sigam, para realmente entender, além de outros indígenas que a gente também tem aqui na rua, que a gente conversa e faz as lives aqui. Quer trazer alguma pergunta? Estão pedindo para você falar sobre apropriação. Já foram, acho que umas 2 ou 3 pessoas pedindo para você falar um pouquinho o que você considera de apropriação. Acredito que você já tenha trazido um pouquinho, né, sobre o uso
dos adereços, do cocar, das pulseiras, mas trazer um pouquinho mais sobre o que vocês consideram ser apropriação ou não. Sim. É, a, o seu nome está me falhando a memória? Andressa. 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 Então, Andressa, né, o Bruno. Quero aproveitar aqui, tá, meu irmão, Chai Macairi Funiô, né, lá que tá aí mandando a saudação. Bem-vindo aí, meu irmão. Vi que entrou aí alguns Yawanauá também, estão acompanhando. Enfim, sejam bem-vindos. Gratidão por estarem aí nos acompanhando. É, apropriação cultural, né, é uma palavra tão forte quanto a palavra colonização. É uma palavra tão forte quanto a palavra preconceito, racismo, discriminação. Ela está em todos os âmbitos, em todas as sociedades, né? Porque existe esse sentimento, né, da ganância, do ego, ainda no coração de muitos homens, né? E esses homens é que usa dessa energia que eles têm para de alguma forma afetar, né, as pessoas e outros grupos. E é onde eu volto, né, àquela palavra que eu falei, a questão do respeito. O respeito é um sentimento que, acima de qualquer coisa, ele abre, né, para muitas outras portas, né? E a questão da apropriação cultural, ela tem sido discutida muito nesses últimos tempos, porque realmente as pessoas têm tentado, né, se apropriar de um conhecimento da qual até mesmo elas desconhecem, né? E quando a gente fala de apropriação cultural, a gente não fala só dos adereços, não é só o adereço em si. Isso aqui é o de menos, digamos assim, né? Quando querem te levar um cocar, por mais que doa, é uma coisa, né, sagrada, vai, né? Mas quando querem tomar tua terra, quando querem tomar tua vida, é uma apropriação que toma uma proporção muito maior, né? E muitas das vezes as pessoas não olham para isso. Acha que é só isso, a apropriação do meu cocar, da minha pintura, do meu cordão, que vai me machucar. Não, isso aqui é material, isso aqui passa. Eu consigo outro. Se eu tiver uma terra, se eu tiver uma floresta, se eu tiver uma água, eu tenho força para poder buscar mais coisas. Agora, se me levarem isso, aí é que pesa ainda mais. E, e é isso que tem que ser, sabe, tem que dar visibilidade, a proporção dessas coisas maiores que estão acontecendo, né? A apropriação cultural, ela existe há muito tempo, né? Desde quando começou a invasão, desde quando começou aí a colonização, né? Mas a gente vem resistindo, diminuímos numa quantidade gigantesca o número de povos indígenas no Brasil, né? Mas a gente é também um universo à parte. Nós temos as nossas línguas, nós temos a nossa história, nós temos a nossa cultura, a nossa espiritualidade, né? E então a gente tem todo um sentimento, né, que particular da nossa história, né? Por exemplo, o povo Yawanawá, ele ele foi, né, contactado há 160, entre 160 e 180 anos, que para a gente é muito recente, porque nós somos um povo milenar. Nossas histórias contam de milhares e milhares de anos. Então 180 anos é nada, o tamanho que é a nossa história.
E com isso, né, a gente teve o primeiro contato com os patrões seringalistas, né, que vieram para buscar os cheiros peruanos, que vieram em busca da borracha, depois os patrões seringalistas, né, esses escravizaram o nosso povo para a gente poder trabalhar nos seringais, para cortar lá látex, né, para eles e toda essa história. Passou-se o tempo e aí chegaram os missionários evangélicos, né, que esses não, não, não nos colocava para trabalhar fisicamente, para suar de 6 horas da manhã às 6 horas da tarde, mas fizeram uma coisa ainda muito pior e mais dolorosa, que foi tentar impor a sua crença, a sua cultura sobre a nossa, né? Proibindo de falarmos a nossa língua, proibindo de usarmos as nossas medicinas, proibindo de ser quem nós éramos. Se apropriaram do nosso conhecimento, das nossas terras, e proibindo de ser quem a gente era, tentando transformar a gente. Essa, sim, é uma apropriação que não tem precedentes, não tem como mensurar o tamanho do estrago que isso foi feito, né? Vivemos muitos anos adormecidos dentro dessa história, né? Evangelizados, em cima de um contexto que foi criado para nós sobre céu, sobre inferno, sobre Deus, sobre tudo, uma história que não fazia sentido para a gente. Mas por medo, mas por pressão, a gente se submeteu àquilo. E a gente ficou naquilo por tantos anos. Até, né, se juntar a força para poder sair daquilo e voltar para o que a gente era. Voltar a falar a língua, voltar a usar nossas medicinas, voltar a ser quem a gente era de verdade. Retomar o que eles tinham levado da gente. Tomar de volta o que realmente nos pertencia, né? Então, esse foi um processo assim que foi muito doloroso. Teríamos todos os motivos para odiar esse povo, para devolver com amargura, para devolver com guerra, para devolver em dobro em tudo que eles tinham levado para a gente. Mas não é isso que o nosso povo, nossos ancestrais nos ensinaram, né? A gente simplesmente teve compaixão, perdoou pelo que foi feito e hoje a gente vive com a nossa consciência limpa, tranquila de tudo que a gente viveu. Então as pessoas que conhecem as histórias dos povos originários, que realmente viveram histórias como essa, não só o povo Yaunauá, mas como muitos povos do planeta, do Brasil, viveram coisas nesse sentido, eles passam a entender que a apropriação cultural é apenas uma pontinha do iceberg de tantas coisas piores que foi deixado. É importante? É, mas tem coisas também que tem que ser olhada para isso. E é exatamente que não, como eu estava falando antes, é questão de respeito, de quem, né, traz isso. É claro que eu não vou me sentir bem, confortável, né, eu ver alguém, né, se passando por um parente, né, por um indígena, né, sem saber o que está fazendo, sem saber o que está dizendo, sem conhecer essa sua história, sabe? E isso tem que ser olhado. Mas é como eu falei, a gente vive num novo tempo. Eu não posso simplesmente pegar e dar uma flechada nesse cara porque eu vou apodrecer na cadeia. Não é assim que eu tenho que resolver mais, né? Mas a gente está dependente também de uma justiça que é injusta com a gente. Então a gente vive, sabe, em situações que muitas das vezes a gente não sabe como lidar com isso. A gente tem consciência, a gente tem noção do que está errado, a gente sabe que poderia não ser de outra forma, mas o que é que eu posso fazer? Né? Então, é importante
as pessoas saberem disso, que muitas das vezes a gente não se manifesta por tais situações, falar de apropriação cultural, falar por invasão de território, porque às vezes até a nossa vida está em risco por isso, né? É aí onde entra, né, essa busca que a gente tem feito por alianças fora das nossas terras, fora da nossa floresta, para essas pessoas somarem a nossa causa, entender o que realmente está acontecendo, para poder realmente, né, não fazer os julgamentos que eles fazem. Porque antes de qualquer julgamento, se coloque no lugar do outro. Entenda o que está acontecendo, né? Para poder realmente ele sentir o que ele sente e você saber se realmente é isso que ele deveria fazer ou não. Tá mais do que respondido. Eu não assino embaixo tudo que ele falou. Acho que me colocando como não indígena, assim, como eu tinha te dito antes da gente começar essa live, o espaço aqui é para a gente aprender, então o lugar de fala é totalmente seu, né? A gente traz algumas questões aqui, abre espaço também para as pessoas que estão assistindo trazerem algumas questões assim, mas a gente concorda com tudo que você disse em número e em gênero, assim, com tudo que a gente tem estudado, né? O que é mais importante é sempre a gente buscar o conhecimento, que é isso que vai engrandecer as nossas questões pessoais, nossas opiniões, né? Saber da realidade, de tudo que aconteceu, não acreditar nas falácias que são ditas e buscar esse conhecimento na fonte, que é o que a gente está fazendo aqui agora e que a galera tá elogiando muito, que a gente agradece muito aí todos os comentários. Agradece a todo mundo que está interagindo e a você também, mano, por trazer e elucidar todas essas questões assim de forma tão clara e compreensível, né? Muitas vezes a gente vê as pessoas colocando palavras difíceis e falando e só fugindo do assunto, quando na verdade é muito mais simples a gente ter essas trocas diretas, assim, né? É isso aí. Enriquecedor. Enriquecedor. E temos mais uma pergunta do Bruno Domingues. Qual sua opinião sobre o uso das medicinas no exterior? Não sei se está da proposta, mas se você quiser falar a respeito ou não também, super à vontade. Não, tudo é válido. Tudo que a gente está falando aqui, tudo que a gente puder. É que nem eu estou falando, né? Porque hoje é dia do índio, que eu vou falar só do índio, não. Eu quero falar sobre tudo que a gente tiver vontade de falar aqui. Nosso espaço não é para isso, né? Então, é isso, né? A questão é sobre a expansão, né? Não só das medicinas, mas do próprio conhecimento dos povos originários, né? Hoje em volta do mundo. Grande parte dela começou sem ser pela própria mão das pessoas que detêm esse conhecimento. E como eu sempre falo, nós não somos os donos. Eu não sou o dono da verdade, eu não sou o dono dessas medicinas. Mas nós somos guardiões há muito tempo. Nós sobrevivemos através delas e vivemos por elas. É através dessas medicinas sagradas, que não se resume somente em chá, que não se resume somente em rapé, mas em tantas plantas, num universo tão vasto, que muitas vezes as pessoas não têm nem noção da riqueza que é o mundo, a floresta que a gente vive, né? E a falta desse entendimento é que tem muitas das vezes feito as pessoas, né, vulgarizar esse trabalho, esse conhecimento que a gente faz com tanta seriedade, né? Hoje, por exemplo, o Uni, que nós chamamos, que é conhecido como ayahuasca, né? Ele se espalhou pelo mundo através da doutrina do Santo Daime, né? E foi, né, o mestre Irineu
teve um contato com os povos originários, conheceu a medicina e recebeu uma missão de levar isso para o mundo de fora. Ele ensinou outras pessoas, criou essa religião e outras pessoas levaram para fora do Brasil, né? E foi se expandindo. Né? Como meu pai sempre fala, e eu tenho isso comigo também, eu tenho uma gratidão muito grande pelo mestre. Né? Mas como assim? Tu tá idolatrando um cara que foi lá, roubou, levou para fora? Ele não roubou, né? Ele foi presenteado. Alguém deu para ele aquilo. Ele foi através dos indígenas, né? Foi através dos povos originários. Inclusive tem muitas histórias aqui, né? Que foi um povo tal, foi o outro povo que deu para o mestre. A verdade é que um povo ofereceu para ele. E através dessa instrução que ele levou para fora, para poder ensinar outras pessoas, para as pessoas receberem essa cura, receber esse conhecimento. Né? E se expandiu pelo mundo. Aí o que é que acontece? É como eu falei, muitas pessoas têm um olhar diferente, né, do que é bom, do que pode ajudar as pessoas. Quando elas têm um coração, o ego toma de conta que só querem pensar em si e tudo gira em torno delas, elas usam até as coisas mais sagradas que existem para poder se beneficiar com aquilo. E foi isso que aconteceu com essa expansão das medicinas. As pessoas, né, quiseram tirar proveito em cima do sagrado. Né? E aí foi quando começou a surgir muitas situações. E foi quando nós também sentimos a necessidade de sair da floresta e falar com a nossa própria voz e mostrar o conhecimento que nós tínhamos sobre essas plantas. E dizer a nossa visão, mostrar como é e dizer, sabe, o respeito que nós temos por elas e como elas devem ser tratadas. Né? Então, a partir daí, começou também, né, esses esclarecimentos, porque chegou a um ponto onde as pessoas, né, estavam simplesmente usando essas medicinas para se beneficiar, né, para tirar proveito em cima de outras pessoas, usando, né, da exploração da fé, se explorando de muitas formas. Então a questão é exatamente essa, né, é como é tratado. Eu respeito muito a doutrina do Santo Daime, do vegetal, da barquinha, porque tem uma linha ali de respeito, tem um caminho, tem um começo, um meio e um fim, um trabalho, tem um direcionamento. Respeito muitas casas de curas, né, neoxamânicas em volta do mundo, que não tem pajés, que não tem padrinhos, que não tem mestres, mas que tem pessoas com coração bom, que tem pessoas que têm um espírito bom e que usa disso para ajudar as pessoas, sabe? E antes de fazer isso, vão na fonte, né, para conhecer, para entender, para saber como funciona, para poder passar segurança do que ela está fazendo. Diferente de quem simplesmente vai ali na internet, baixei aqui, tem ayahuasca, vou comprar. Vou comprar e comprei, chegou ali, agora eu sou pajé, agora eu vou servir para as pessoas, vou curar. Não é assim que funciona, né? E então as pessoas têm que ter consciência disso. E aí chega a perguntar, mas como é que a gente vai saber quem é, quem não é? Puxa, olha essas ferramentas aqui de comunicação, de informação, que num clique você acessa o mundo. Nós estamos acessíveis a esse universo agora. É muito fácil você procurar se informar como a quem é, quem não é, como não é. Então, independente de estar no exterior ou de estar aqui, a importância é a procedência, é o respeito, é valorizar o que é sagrado de verdade. Né? Pode ser dentro da floresta, dentro de uma aldeia, mas se os próprios parentes não levar a sério, eles não der o devido valor para o conhecimento que é, pensar em ego, pensar em lucro, perde a força, perde o sentido de tudo isso. Né? Então,
tem que vir do coração, tem que vir da seriedade, do respeito. Então, independente de ser do exterior ou aqui mesmo, né, tem que ser olhado dessa forma, para poder você entender e saber como é que as coisas acontecem. Muito bom, mano. Bom aí pelo esclarecimento. Aqui em São Paulo, né, falando da nossa realidade aqui, desde que eu comecei a consagrar essas medicinas, e eu canto também, para quem não sabe, né, eu levo essa mensagem através do rezo, da música. O que a gente mais encontra aqui, cara, são pajés de todos os tipos, com todos os tipos de formação possível, mas que infelizmente, isso sentindo no meu coração, assim, já passei por casas com pessoas muito responsáveis, como você trouxe, mas já passei por casas onde as pessoas realmente não têm o devido respeito pela sacralidade e pela importância, não enxergam a importância que essas medicinas elas têm, assim, tanto no contexto espiritual quanto no contexto social e político, assim, né, de respeito, de enxergar a origem, a procedência, como você bem disse, e da influência que tudo isso tem na transformação da vida das pessoas, né? Então, a minha vida foi transformada de uma realidade que eu vivia totalmente obscura para uma realidade de aprendizagem constante, né? A gente nunca deixa de aprender quando a gente está conhecendo essas medicinas, se aprofundando nos conhecimentos indígenas. E uma pergunta que eu recebi hoje, uma questão que trouxeram hoje para mim, do porquê que a gente não abre, né, recomendações e precauções que as pessoas podem ter com as medicinas. E a minha resposta foi de que eu não tenho esse conhecimento e eu não poderia passar isso para as pessoas com o que eu acho, né? Porque muitas vezes a minha opinião ela é formada só pelo que meu ego fala e não pela real essência de tudo isso, dessas medicinas. E que eu sempre indico que essas pessoas, qualquer dúvida que elas tenham, elas procurem o responsável por essa medicina ou por aquele artesanato ou artefato, pelo povo responsável, por um representante desse povo, para que consiga ter um pouco mais de esclarecimento e elucidação a respeito da origem real disso, né? Então, essa pergunta ela veio baseada na medicina do rapé, né? Porque se tinha recomendação, quantas vezes usar, se pode ou não pode usar, quando isso, quando aquilo. Eu falei, cara, a melhor pessoa para te responder isso é um indígena, não sou eu. Eu sou um estudante, sigo aprendendo todos os dias com essas medicinas e com os indígenas. E eu acho que essa responsabilidade de buscar a fonte sempre, ela é necessária para todo mundo que está entrando nesse mundo das medicinas, né? Para que as pessoas não caiam em ciladas, em lugares que não têm respeito pelo que fazem, e que a gente sabe que tem, infelizmente, né? A gente também não vem aqui para romantizar nada, né? Falar que esse mundo, só porque a ayahuasca é lindo e maravilhoso, quando a gente sabe que tem pessoas que não sabem lidar realmente com esse mundo e com esse universo. E o nosso direcionamento, você pode me corrigir se eu estiver errado, mano, é de que as pessoas sempre busquem a raiz disso, né? Que existe, né? Existe um conhecimento em torno dessas medicinas. E quem tem esse conhecimento é o povo precursor dessa medicina. Seja a ayahuasca, seja o rapé, ou seja o guaraná, por exemplo, igual a gente falou com a Samela Sateremaué algumas semanas atrás, que é o povo detentor desse conhecimento mesmo, que abriu o conhecimento dessa medicina para o mundo. Então, que busquem a origem para que saibam realmente o que é esse universo, assim. Acho que Então, isso. é exatamente isso. André, você vai vendo aí as perguntas aí, porque eu vou falando aqui, não dá para me falando e vendo aí não. Depois tu vai me dizendo se tem. Mas realmente é isso, né, Bruno? Tudo é questão de informação, né? Tá tudo muito acessível hoje, né? É por isso que eu tenho essa preocupação. Por exemplo, na minha aldeia, tem uma internet hoje, né? Mas nós temos muito cuidado com como se propaga
a questão desses meios de comunicação. Por exemplo, não tem televisão na aldeia. A gente não abre para ter televisão porque a televisão ela traz muitas informações desnecessárias, digamos assim. Não tem necessidade de ter televisão porque não passa somente ali coisas de entretenimento, de cultura, de educação. Passa muitas coisas que nossas crianças não precisam ver, que nossas mulheres não precisam ver, porque são informações desnecessárias, né? Então são esses os cuidados também que você deve ter quando essas coisas chegam até você. Essas medicinas que vêm não é só porque veio da floresta, né? Veio da floresta, vou comprar, eu vou pegar, vai me curar, vai me ajudar. Quem te garante isso? Procura saber de onde veio. Quem é essa pessoa que está trazendo para você? Ela trouxe. Não foi eu que trouxe. Eu ganhei de um pajé. Que pajé? Quem é esse pajé? De qual povo? Me fala dele. Deixa eu pesquisar aqui se é verdade. Então, por que você ainda cai em coisas como essa, sabe? E aí você vai saber, né? Não, eu quero começar um estudo. Já ouvi falar muito do rapé. Eu já ouvi falar muito, né, dessas medicinas. Eu preciso entender, eu quero conhecer, porque eu ouvi falar. Então vai lá, vai a fundo, vai pesquisando, vai buscando aonde. Mas eu não conheço nenhum indígena, mas eu conheço um chai que conhece. Vai lá nesse chai que conhece o outro chai, porque uma hora você vai chegar lá aonde você precisa chegar. Você vai saber como é, o que é essa medicina, para que serve, quantas vezes você vai tomar, porque não é um remédio que qualquer médico prescreve e todo mundo vai fazer a mesma coisa. Cada pessoa tem uma forma de receber a medicina, tem um jeito, cada um é mais sensível que o outro, né? Um tem um outro jeito diferenciado de entender isso. Então, é se informar, é saber de onde que vem, como é que acontece, entender o seu caso, por que você quer tomar, para quê? Você fala, não, eu tenho isso aqui, eu quero entender se isso serve para mim. Então, quem tem esse conhecimento vai dizer se serve para você e como você deve usar, para você se sentir bem, para você se sentir, né, válido com o que está sendo te oferecido, né? Então, é informação. Tudo é buscar informação ali na fonte, aonde realmente vai te dar um respaldo de segurança para aquilo que você está buscando. É isso. Recebemos mais uma pergunta aqui. Estão perguntando se a palavra chai existe na língua Ioanauá. Qual palavra? Chai. O que é a palavra ou se existe, como é que é? Se ela é presente na língua Ioanauá também. Sim, claro, com certeza. Chai é porque tem essa questão, né? Aqui os povos da região aqui do Acre, né, são divididos em dois troncos linguísticos, o tronco Aruaque e o tronco Pano. Então, o tronco Pano, né, que é o povo o tronco da qual a nossa língua também vem, né, não quer dizer que nós falamos as mesmas línguas dos outros chais, mas que, de alguma forma, traz, né, umas singularidades, algumas coisas similares também, né? E essa palavra chai é uma palavra compartilhada também, né, que por outros povos, assim como o povo Yawanawá. Cada um tem a sua interpretação, o seu jeito. Chai, traduzindo literalmente o que significa para o povo Yawanawá, é primo. É um primo, né? Um primo legítimo, né? E com o processo, né, do contato, da transmissão, do compartilhamento, muitas coisas, né, foram se adaptando. Por exemplo, dentro da nossa língua, foi adaptada muitas palavras, porque não existe, né? Por exemplo, a palavra café. O café nunca foi da região amazônica,
né? O povo, nenhum daqui da região plantava café. Foi os patrões seringalistas que trouxeram café, né? Quando ofereceram café a primeira vez, né, para um parente ao Anauá, que era preto e amargo, ele tomou aquele café, ele falou Ipuanã, Ipuanã, que é um caldo de um peixinho, né, do rio, que a gente cozinha um peixe que vocês chamam de cascudo, e nós chamamos ele de ipu. A gente cozinha como nós chamamos com pucu, que na palavra popular, é as tripas, né? Quando você cozinha ele, ele fica amargo, ipu, né? É aquele caldo amargo, e ele fica escuro, porque, né, dissolve ali a tripa do peixe. Então ele comparou aquele caldo amargo que ele tomava do peixe com aquele também que ele estava bebendo. Então, assim, aconteceu, né, várias adaptações nas questões da palavra. Então, quando a gente conheceu o homem branco, que foi chamado ele de Chai, não era simplesmente chamando ele de primo. Porque quando você chama um Chai, um primo, é do seu sangue, é alguém que você confia, é alguém que você compartilha da comida, é alguém que você compartilha ali, né, do que você vive. Então, esse chai se tornou essa palavra, né, de respeito, chamando de amigo, porque se hoje eu te chamo de chai, é porque eu confio em você. Eu não vou chamar qualquer um de chai. Eu não, eu não tenho coragem de chamar o Bolsonaro de chai. Mas eu chamo o Bruno, porque eu conheço o Bruno, eu sei quem é o Bruno é um chai, né, gente boa, toma rapé, né? Então, é essa tradução de confiança, né, que transmite essa palavra chai. Então, não sei se eu consegui explicar bem, mas é nesse sentido. Explicou sim. Acho que essa última, O esse último exemplo. exemplo que você deu aí foi providencial. A gente está recebendo muitas perguntas aqui. O pessoal está falando também sobre a delicadeza que você tem em responder. Isso é muito legal mesmo, mano. Sem agredir, trazendo a responsabilidade do ensino mesmo, que eu acredito que seja tradicional, né? Que os mais velhos passem para os mais novos dessa forma também, através das histórias e dos contos, e que seja uma forma de aprendizagem também. E isso é muito legal porque nós, não indígenas, a gente geralmente aprende mais sobre pressão, né? Pelo menos é ensinado mais sobre pressão do que com amor. E a gente tem aqui a Rosângela, que é professora, que está falando que amou a comparação aí, e que é uma pessoa que ensina com amor. Então, Tchai, 8h12 agora, se você quiser, tem mais perguntas, se você quiser responder, senão a gente vai encerrando no seu tempo aí, o que você sentir também no coração, para não te É, atrapalhar nos seus afazeres aí também. é, assim, Bruno e Andressa, eu agradeço muito aí pelo espaço, né? Eu quero pedir desculpa aí, nosso chai, eu não poder prolongar muito, realmente eu tenho, né, umas outras coisas para fazer aqui, mas esse pouco tempo desse espaço que nós tínhamos aqui, eu queria trazer um pouco também dessa mensagem, dessa visão. Eu sei que são muitas perguntas ainda aí, né? Mas eu tô sempre por aí, né? Qualquer clique aí que você dá, às vezes ali no meu Instagram, às vezes, e por favor, me perdoe, né? Muitas das vezes as pessoas mandam uma mensagem, aí o outro vai mandando, aí vai passando, aí passa o lá de cima, eu não consegui ver, só vi o de baixo, respondi o de baixo, o de cima. Depois de um mês eu achei a mensagem do Chai, aí a parte, aí, poxa vida, esse Chai não é acessível, não gosto de falar, não, não, por favor, né? Não me leve a mal, até porque também é uma ferramenta também que a gente, né, ainda está aprendendo, né, assim, a usar e tal, e eu, enfim, eu sempre estou por aqui, né? Uma hora ou outra sempre apareço ali. Eu gosto de compartilhar o dia a dia na aldeia. Eu gosto de falar das minhas pescarias, das minhas caçadas, quando eu sento com minhas crianças para comer, para cantar. Mostro o meu porquinho, mostro o meu jabuti, mostro o meu rio. Então, eu sou esse Chai, né, que está sempre aqui.
dentro da floresta, cuidando do meu povo, cuidando da minha aldeia, né, ali, mas sempre também levando essa mensagem, aprendo muito com vocês, né? E agradeço muito por isso. Hoje, esse carinho, essa gratidão que eu tenho por vocês, não tenho como mensurar. E sempre para mim é uma honra, é um presente. Gostaria de poder estar sempre aqui, fazendo várias lives, conversando aqui com o Tchai, cantando aqui o dia todinho, mas eu tenho um roçado para cuidar, eu tenho um menino para dar de comer, eu tenho, sabe, caçar, e fora muitas outras coisas. Então a gente vai se adaptando, né? Vai fazendo, a gente não pode parar. O movimento ele tem que ser constante. Então a gente vive aí trocando essas energias, essas ideias. Então eu agradeço muito por esse espaço. Muito obrigado pelos parabéns aí do Dia do Parente, né? Que foi ontem, que é hoje, que vai ser amanhã, que vai ser enquanto eu estiver respirando aqui. Parabéns também para você, porque hoje é Dia da Mulher também, hoje é Dia do Chai, hoje é Dia da Criança, do vô. Hoje é dia de tudo que tiver ao nosso alcance. Então, obrigado por tudo isso. Honro a vida, o sentimento de cada um de vocês. Gratidão, viu, meus irmãos? Meu irmão, gratidão mais uma vez pelo espaço, por ceder um pouquinho do seu tempo aí para a gente compartilhar essa live, falar sobre tanta coisa importante, né? Falar sobre a sua vida particular, sua rotina, né? E trazer esse conhecimento todo que você tem, que o seu povo tem, que você vem proliferando e vem transmutando tudo isso e trazendo aí para a gente aprender um pouquinho mais. Então, agradeço muito a sua presença. A gente fala que ao final, né, a gente recebe uma aula e hoje foi uma outra aula, foi enriquecedor. Eu acho que, acredito que a gente tem em mãos uma ferramenta muito importante e muito facilitadora para que a gente possa aprender e evoluir. E a internet tem propiciado momentos incríveis, assim, para mim, pelo menos, estar conectada com vocês que estão do outro lado do país, assim, para mim é extremamente gratificante. E é sempre uma honra te ouvir. Agradeço pela sua presença, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. E é isso, sentimento de gratidão de mais uma aula. E torcendo muito para tudo isso passar logo, esse momento que a gente está vivendo, para a gente conseguir se encontrar aí pessoalmente também em breve. A gente conseguir chegar mais uma vez até a floresta e conhecer sua aldeia também com todo carinho. Vai ser em breve, Thiago. Pode ter certeza. Se Deus quiser. Tchai, gratidão, obrigado, boa noite, bom descanso aí, bons afazeres e que seu Boa dia noite, seja... meus irmãos. Um grande abraço. Tchau, tchau. Ah. Tchau, tchau.